Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando rapidinho aqui no meu canal para divulgar meu segundo livro, publicado ainda em 2022, chamado Contrato de Namoro, Autonomia Privada e Incidência da União Estável, uma análise crítica constitucional. Eu acho que os amigos e as amigas já ouviram falar sobre a contratualização do direito de família. Eu mesmo já escrevi isso aí no meu livro de responsabilidade civil sobre direito de família, quando tratei da cláusula de infidelidade. Também, posteriormente, foi publicado um artigo de minha autoria falando de cláusulas de exclusão de indenização, né, num contrato de união estável ou então no pacto antinupcial. Mas muito tem se falado sobre o tal do contrato de namoro. Aí as perguntas que ficam, por exemplo, será que seria ótimo? Seria efetivamente um contrato? Aí alguém pode perguntar, por que, professor? Por que não seria? Bem, nós temos aí nos contratos, na teoria geral do direito contratual, traços marcantes do que significa ou do que forma um contrato. Por exemplo, como a marca patrimonial da sua obrigação em que as partes se vinculam, os princípios do direito contratual como a função social, ou seja, como é que contextualizaríamos a função social dentro de um contrato de namoro, ou seja, que utilidade teria um contrato de namoro, certo? Que circulação de riquezas teria um contrato de namoro? E aí talvez um de vocês diga, mas Felipe, os contratos também, a moderna teoria trata, né, sobre de disposições de direitos da personalidade, ou seja, em princípio não haveria um traço patrimonial. Tá bem, mas direitos da personalidade em face de quem? Por que, meus caros e minhas caras? Imaginem vocês, juízas, em uma ação declaratória certo? De união estável. Na audiência de conciliação, a autora senta ao lado de vocês, o réu senta do outro lado e vocês fazem aquela pergunta que geralmente os juízes nos fazem: se existe a possibilidade de um acordo. O que diz o réu? Olha, excelência, na verdade não é que eu não queira fazer um acordo ou colaborar com o processo, mas Vossa Excelência vai ver agora com a juntada da contestação que nós temos um contrato de namoro firmado há 2 anos atrás e nos separamos agora faz 2, 3 meses. Eu realmente não entendo qual seria o interesse da autora da ação em ver essa ação julgada, esse pedido julgado procedente, se ela não só sabe que era um namoro, como firmou perante um tabelião. Aí vocês puxam contrato de namoro, mas e se nesta relação em que pese realmente se verifique esse contrato, e se os pressupostos da união estável estiverem lá, o contrato afastaria a família constitucional prevista pela união estável? Por outro lado, mesmo havendo esse contrato de união estável, e a prova dos pressupostos da união estável, que cabe à autora, no caso do exemplo, não ocorrer, o pedido seria julgado improcedente porque há um contrato de namoro ou pela ausência de provas? Portanto, não haveria uma família em nada a declarar e dissolver. Vocês estão entendendo? Então aí existe uma análise, pelo menos eu modestamente entendo assim, de um contrato à luz da Constituição Federal no que diz respeito à própria família. Porque se vocês perceberem, qual é a utilidade de um contrato desses? Se o autor da ação, a autora no caso, perceber que é uma manobra para afastar o reconhecimento da família, não poderíamos falar da ilicitude do objeto, lá da parte geral do Código Civil, mas mesmo assim, se a boa-fé objetiva estiver ao lado dos dois, certo? Se eles entenderem que não, né? Mas aí a moça conversando com advogados, olha, tu tem uma família aí, tem meiação, pode pedir pensão para ti até se for dependente, né? Daquelas situações que a gente sabe, mas ela vai e entra com a ação. E aí o juiz julga procedente o pedido. Vejam, esse contrato não vai ter efeito, ele existe, em princípio ele é válido, mas não tem efeito. O que é diferente de um contrato existir, mas ser inválido, justamente pela ilicitude do objeto. Quando existe a intenção de, no caso concreto, afastar uma família que já existe, mas que necessita então de quê? De uma declaração judicial naquele sentido. Então, pessoal, sem me alongar muito, eu elaborei o sumário desse livro em 7 capítulos. O primeiro capítulo ele trata do estudo do direito do ponto de vista normativo. As normas contratuais,
as normas de família, dá um panorama geral sobre o que é a norma, o que é o direito positivo. O capítulo 2 trata dos contratos, trata da autonomia privada, trata de contratos típicos e atípicos. Afinal de contas, nós temos uma previsão normativa acerca do contrato de namoro, né? Nós tratamos dos contratos como fonte das obrigações, nós tratamos da função social e econômica do contrato, até chegar no contrato como um ato jurídico perfeito e nos contratos existenciais. O capítulo 3º, ele vem o quê? Analisar a parte geral do Código Civil e os contratos, no plano da existência, da validade, da eficácia e o ato-fato jurídico, certo? Isso aqui é importante por causa da situação de fato quando é dotada de juridicidade em uma ação declaratória de existência da união estável. A escada pontiana: existência, validade e eficácia. Já o capítulo 4 vai tratar do quê? Do namoro, da união estável e o Código de Processo Civil. Ou seja, né, o processo de conhecimento, o que é a lide, a união estável em termos de causa de pedir e pedido, o ônus da prova, ou seja, os fatos constitutivos, né, do direito do autor que pede esse reconhecimento ou da autora, para chegarmos ao lado da defesa do réu ou da ré, a contestação, os fatos extintivos, impeditivos e modificativos e o reforço do contrato de namoro, mesmo que a parte ainda comprove que existe um contrato de namoro, como é que fica isso à luz de eventual reconhecimento do pedido da união estável, né? Para fins de classificação, ao final deste capítulo, das tutelas jurídicas, ou seja, mandamental, executiva, por isso que é importante estudarmos uma ação declaratória. O capítulo 5º trata do STJ e a posição do namoro qualificado, aquela situação de fato em que, ainda que morem juntos, né, determinado casal, se trata de um namoro qualificado justamente apenas pela coabitação. Para no capítulo 6 tratarmos então do contrato ou da escritura pública de namoro à luz do princípio da autonomia privada, né? E aí ver se existem, se os efeitos deste contrato se prosperam juridicamente ou se, havendo a existência de uma união estável, no caso concreto, pode haver então, né, algo que obste esses efeitos. Analisando então o nosso contrato de namoro, a nossa união estável à luz do direito das obrigações, à luz do direito contratual e do direito de família, certo? Para no capítulo 8º, então, tratarmos um pouco da repersonalização do direito e a vedação ao retrocesso. Eu não vou dar spoiler aqui, mas pelo que vocês podem ter visto aí dos meus comentários, certo? Vocês já devem perceber aí qual é a posição que eu trouxe, né, que eu fui construindo ao longo deste livro, e tenho muita alegria em compartilhar com vocês. Espero que vocês adquiram, corram lá na editora Totti e vamos para os debates, tá bem, pessoal? Muito obrigado e até o próximo encontro.